Por que a gente tem tanta dificuldade em tomar atitude na vida da gente, seja qual for, seja em relacionamentos, seja profissional? Por que a gente muitas vezes sabe o que fazer, mas a gente não faz? Ou quando a gente está prestes a fazer, a gente recua? Eu sou psicólogo de relacionamentos amorosos e eu vejo isso na prática clínica o tempo inteiro. A pessoa, ela passa por três fases. Ela tem a fase da confusão, então eu trago clareza para ela. Ela toma uma decisão, só que quando ela toma uma decisão, ela tem que tomar uma atitude. E é aí que a maioria das pessoas empacam, que elas sabem o que tem que fazer, mas elas não tomam a atitude. Quando elas estão chegando bem perto, elas recuam. Por que as pessoas recuam? Tanto numa separação, quando elas querem se abrir para um novo relacionamento, elas recuam por diversos medos. O maior medo que eu vejo é o medo do desconhecido, é o do que pode ter do outro lado. Mas tem algo que é bem mais profundo, na realidade, que é você preservar a identidade que você criou sobre você. Muitas vezes, uma pessoa permissiva, uma pessoa que se vitimiza, mesmo você não assumindo agora, muitas vezes, quando a gente não toma atitude, e a gente volta para esse lugar que não faz bem para a gente está se vitimizando, a gente está se isentando da responsabilidade de mudar. Porque tem uma frase que eu gosto muito, que eu repito para mim, que a atitude cura tudo. Ninguém nunca mudou tomando uma decisão. A decisão ela é mental, a atitude é comportamental. Pensar em sair de um relacionamento, pensar em entrar num relacionamento, não é a atitude em si. Só que a maioria das pessoas, eu inclusive, fico muito preso no meu estado mental. A gente fica criando hipóteses do que vai acontecer se a gente tomar determinada atitude. O que vai acontecer se eu entrar ou eu tentar me abrir para entrar em um relacionamento? Ah, eu vou me ferrar porque isso vai acontecer, só tem homem desgraçado, só tem mulher isso e aquilo. Ou então, o que vai acontecer se eu me separar? Ah, eu vou me sentir sozinha, aí ele vai estar com uma outra pessoa. E aí a gente fica dentro dessa ruminação. A ruminação são esses pensamentos, é esse estado mental que a gente fica e a gente não consegue sair, a gente não consegue colocar, não consegue dar o primeiro passo. E tem outro evento que eu reparo muito também, que é quando a pessoa toma a atitude, vamos supor que ela se arriscou, eu consegui ajudar ela a tomar essa atitude. A pessoa tem uma dificuldade de manter aquela atitude. E aí ela tende a recuar. Ela recua. Ou ela se fecha novamente, caso ela tenha se aberto para relacionamentos, ou então ela volta com o ex, porque ela não manteve aquela atitude. Por que a gente não mantém a atitude? Porque ela é muito desconfortável. Dar esse primeiro passo da atitude já é desconfortável. Agora, manter a atitude também é extremamente desconfortável. A gente estava na nossa zona de comodismo. Não é zona de conforto, porque ela não é confortável. É zona de comodismo, porque a gente está desconfortável. Só que quando a gente toma uma atitude, a gente vai para a zona de desconforto também. Só que é um desconforto gigante. E aí a gente recua, porque a zona de comodismo, pelo menos ela é conhecida. Pelo menos a gente sabe qual é o limite, até onde ela vai. Já o desconhecido, a gente não sabe. A gente tem um medo gigantesco do desconhecido, porque a gente tem um medo de perder o controle, a gente tem um medo de não ter controle sobre as situações. Quando a gente está num relacionamento, por exemplo, por mais ruim que ele seja, a gente pelo menos tem o controle da situação. Tem um controle do pior que a gente pode sentir, ou pelo menos a gente tem a impressão do controle, né? Quando você se bloqueia e não entra num relacionamento, você tem a ilusão do controle, porque você escolheu não entrar num relacionamento. Mas na verdade não é uma escolha sua, consciente, levando em consideração as repercussões dessa escolha. Porque você está se privando de viver algo muito melhor do que você vive hoje. E aí você volta para esse lugar. Sempre que a gente está num lugar e a gente quer sair dele, tomar uma atitude, tem ali um espaço gigantesco, que é onde você está e onde você quer chegar. Esse espaço ele é tão grande, você não consegue nem vislumbrar como fazer esse pulo, esse salto. E aí você permanece onde você está. Você quer se tornar uma pessoa, mas a distância entre onde você está e onde você quer chegar é tão grande que você
procrastina essa atitude. Eu acho que a gente faz isso em praticamente tudo na nossa vida. Sei que eu estou filosofando um pouco, mas eu acordei assim hoje, filosofando, reparando em mim, os processos internos que me fazem não fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. A gente muda de decisão o tempo inteiro, justamente para a gente ficar preso a essa ruminação mental no plano teórico e não tomar uma atitude. Porque no final das contas só tem uma coisa que vai resolver todos os seus problemas. Atitude. A atitude cura tudo. A gente não pensa no custo da inação, que é o que está te custando não tomar uma decisão, não tomar uma atitude. O custo da inação é você permanecer onde você está. É você ter uma sentença eterna de que você vai ficar insatisfeita. É uma sentença eterna de insatisfação, porque nada vai mudar. E como eu digo para as minhas pacientes e para os meus pacientes, o pior de tudo é que a situação ela não fica como está. Se ela está ruim, ela não permanece ruim, ela fica pior. Porque o tempo passa, as nossas insatisfações aumentam. E quando a gente vê, se passaram 5, 10 anos, e fica mais difícil a gente tomar uma atitude, porque quanto mais a gente investe em algo, mais difícil é a gente realizar que a gente tem que sair daquele algo. Você já investiu tanto, emocional, financeiro, tempo. Aí você fala, bom, já investi tanto tempo, não posso sair agora. E aí você vive a vida com uma previsibilidade de infelicidade. Eu acredito que muito do que a gente quer está do outro lado dos nossos medos. Quando a gente toma um risco, porque tomar uma decisão e uma atitude é um risco, porque é o risco da gente não saber se vai dar certo ou não, a gente pelo menos ganha a possibilidade de ser feliz ou voltar a ser uma pessoa que está satisfeita. Ficar é uma sentença de infelicidade. Mudar, tomar uma atitude, é você ganhar pelo menos a possibilidade de ser feliz. E de todos os casos que eu já atendi, em 99% dos casos, 95%, para ser razoável, a pessoa que tomava uma atitude, ela colhia as recompensas. Ela colhia. Teve poucas pessoas que voltaram atrás, mas a maioria permaneceu. Porque depois que a gente toma essa atitude, que é o passo mais difícil, a gente tem que manter ela. E a gente tem muito medo de se arrepender. Ou seja, ficar nessa situação, não dá tempo nem da gente desfrutar, porque é isso que as pessoas fazem quando elas retornam. Elas não dão tempo nem delas desfrutar, porque quando você toma uma atitude, aquele desconforto faz você reavaliar se você tomou a atitude correta. E se você não mantém, você retorna para aquele lugar. Então é super difícil a gente manter essas decisões. Muitas vezes as pessoas ficam presas nesse ciclo. É difícil romper isso, porque em determinado momento isso se torna parte da nossa identidade. Uma pessoa que não corre risco, uma pessoa que não se arrisca, uma pessoa que não toma atitude, uma pessoa que fica presa dentro daquele ciclo eternamente, porque ela é aquela pessoa. Ou ela se torna aquela pessoa. Uma pessoa fraca, uma pessoa que não arrisca, uma pessoa que não faz aquilo que ela quer. Nisso ela vai se diminuindo, ela vai murchando, a autoestima dela vai diminuindo, porque o que a gente não pensa é que a nossa autoestima, ela tem um pilar que é super importante, que é a autoeficácia. A autoeficácia é a gente fazer aquilo que a gente se compromete a fazer, é a reputação que a gente tem com si próprio. Quando a gente sabe que a gente deve fazer alguma coisa, quando tudo aponta para aquele caminho e a gente não faz, a nossa percepção de autoeficácia, a nossa reputação com a gente, ela diminui. E aí ela arrasta a nossa autoestima para baixo. E aí mesmo que você passa a acreditar que você não é capaz de fazer aquilo, ou pior ainda, você começa a inventar justificativas e desculpas para justificar a sua inação, justificar a sua falta de coragem de tomar uma atitude. E qual é a solução, no final das contas? É a gente quebrar esse ciclo. Eu falei que o espaço de onde você está e de onde você quer chegar é muito grande. E nisso a gente não consegue visualizar que a gente é capaz de fazer essa passagem, porque é necessário um pulo. Então a gente não vislumbra isso, a gente não tem essa impressão de que a gente é capaz de fazer isso. Então a gente tem que encurtar essa distância, quebrar em pequenas etapas. O mais importante é a gente tomar o pequeno passo. Você quer se abrir para um novo relacionamento?
Então você tem que se expor, começar a se expor. Não é entrar no relacionamento, é dar o primeiro passo, é se expor em lugares que tenham mais pessoas. Você quer se separar, então você tem que dar o primeiro passo, que é você pesquisar uma advogada de família para ver como é que é o processo. Não é pular para o desconhecido. E é aqui que a gente comete esse equívoco. E aí a gente retrocede, aí a gente não toma essa atitude. Tenho pensado muito nisso, porque o que freia as pessoas de serem felizes, de alcançarem o que elas querem, é essa estagnação, a dificuldade de tomar uma atitude. E a dificuldade de, depois que você toma essa atitude, você manter. Porque se você mantém, quase sempre a recompensa vem. Tem uma frase que eu gosto muito também, que é: se você quer uma recompensa muito grande na sua vida, você tem que tomar um risco muito grande. Então pensa nisso, no custo da sua inação. E se você gostou desse vídeo, gosta dessas filosofias malucas, eu sou psicólogo de relacionamentos, me chamo Thomas Schultz, tenho um Instagram com mais de 900 mil seguidores, um TikTok com 500 mil de seguidores, e estou aqui no YouTube para trazer reflexões para te ajudar a tomar uma atitude. Então me segue aqui, toca no sininho e me acompanha.